Olá, está começando mais uma videoaula do curso Como Construir um Site. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar com CSS e vamos formatar aqueles blocos de conteúdo que nós construímos na aula passada na homepage, tá certo? Então roda a vinheta e vamos para a aula. Antes de nós continuarmos aqui o nosso trabalho na nossa homepage, eu quero fazer duas correções de dois erros de digitação que eu cometi na aula passada. Eu preciso fazer essas correções aqui, senão o código não vai funcionar e eu vou passar vergonha aqui com vocês, apesar de que erros de digitação são comuns no dia a dia do trabalho, na rotina de trabalho de um desenvolvedor web, então não é vergonha nenhuma esse erro. Mas enfim, eu preciso corrigir, que é aqui, é chamada 1, eu escrevi camada 1, e rodapé aqui eu escrevi com acento, e aqui não pode ter acento quando a gente está escrevendo código HTML. Quando a gente está escrevendo conteúdo HTML, conteúdo de uma tag, por exemplo, aqui, se eu escrever aqui principal aqui, não tem problema nenhum eu usar um acento, um caractere especial, mas no código não. Aqui, por exemplo, se eu pôr rodapé aqui, não tem problema nenhum com acento. Com acento não tem problema nenhum, porque eu estou escrevendo o conteúdo da tag. Então não tem problema usar acento, caracteres especiais, cedilha e afins. Aqui dentro da tag, para escrever a tag e os identificadores das tags e as classes, aí a gente não pode usar caracteres especiais nem letras acentuadas, porque aqui, se eu utilizar, vai dar erro no arquivo. Feitas as devidas correções, vamos então começar a trabalhar com o CSS. Bom, como eu já havia dito, o CSS aqui trabalha com a aparência do site, com a parte visual. Toda a parte visual do site é tratada com a linguagem CSS. CSS, que é uma sigla para Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. E são nessas folhas de estilo que a gente trabalha, como eu já disse, todo o visual, toda a aparência do site. Funciona mais ou menos assim. No HTML a gente insere um elemento na página, e no CSS a gente trabalha a aparência desse elemento. Então, por exemplo, se eu coloco vamos por aqui, se eu colocar um P aqui, um parágrafo, na verdade, né? Um elemento de parágrafo. Vamos por aqui, vou escrever aqui parágrafo. Então, opa, tá errado aqui. Parágrafo. Então, o que eu fiz aqui no HTML? Eu inseri um elemento de parágrafo e coloquei a palavra parágrafo como conteúdo da tag P aqui no caso. Então no HTML aqui eu inseri o elemento parágrafo com o conteúdo, tendo como conteúdo a palavra parágrafo, e no CSS é o que eu vou dizer qual é a fonte que vai ser usada para esse parágrafo, qual é a cor da fonte que eu vou usar, qual o tamanho da fonte, se vai ser indentado, se não vai ser indentado, enfim. Tudo que é visual, que faz parte do visual desse parágrafo, vai ser tratado com HTML. Eu vou tirar ele daqui porque eu coloquei aqui só para dar essa explicação a respeito do funcionamento do CSS. E existem três maneiras de se trabalhar com CSS. Uma delas, a primeira delas que eu vou falar aqui, que é menos usada, é o chamado CSS inline, onde você coloca o CSS dentro da própria tag HTML como um atributo da tag. Então como é que seria isso? Dentro da tag aqui, eu estou aqui nessa tag article da chamada 3, eu colocaria aqui o atributo style, e aqui eu definiria todo o estilo que eu quisesse para essa tag. Porém, isso não é muito viável, porque muitas vezes para escrever ou para formatar um único elemento de CSS a gente precisa escrever um bloco grande de código, e ficaria inviável colocar um monte de coisa aqui dentro da tag. Então é totalmente inviável usar
para esses casos. Funciona assim quando você quer só fazer um pequeno remendo ali na página, ou então se você vai usar ali naquele único lugar um pequeno estilo ali só para aquela tag, naquele único lugar, não vai usar em nenhum outro lugar do site. Então aí a gente faz aqui uma gambiarrazinha aqui, um remendozinho e faz um estilo inline só para resolver um pequeno probleminha ali. Mas isso é péssimo, por exemplo, para manutenção do site. Quando você for precisar mexer no site, alterar a aparência do site, aí você vai ter aquele estilozinho ali que você já nem lembra mais onde é que está, até você encontrar onde é que está aquele estilo lá, vai demorar um pouco. Então, para manutenção, isso é péssimo. A outra maneira é você escrever aqui na seção head do HTML. Você você escreve o seu estilo aqui na seção entre as tags style. A HTML já tem esse elemento style para que você escreva todo o seu CSS dentro desse elemento, dentro dessas tags style. Uma terceira maneira seria você escrever o CSS num arquivo externo. Essa é a maneira mais profissional, mais utilizada e mais recomendada para você trabalhar com CSS. Sempre ter o CSS da página em um arquivo externo à página, não dentro da página, como eu vou fazer aqui. Aqui eu vou optar por essa opção de escrever o CSS dentro do código HTML provisoriamente, mas depois a gente vai retirar todo esse CSS daqui e colocar em um arquivo externo. Então vamos lá, vamos começar a escrever o nosso CSS. Vamos começar pelo container, que é essa div aqui que está identificada com esse ID container. Então eu tenho que pegar esse ID, é através desse ID aqui, desse identificador aqui, que eu formato essa div container. Então como é que eu faço? O CSS funciona assim, ele tem um seletor, aí você abre e fecha chaves, e dentro dessas chaves você então assim, você tem o seletor, a sintaxe da linguagem funciona assim, você tem o seletor, abre chaves e fecha chaves, e dentro dessas chaves aqui você coloca todo o estilo que você quer para esse seletor. Então, como a gente vai formatar a div que tem um identificador container, eu vou até copiar aqui. O nosso seletor aqui será o container, para que possamos identificar aquela div e formatar atribuir todo um estilo para essa div. Porém tem um detalhe, eu estou usando aqui a propriedade ID, o identificador ID. Eu poderia ter usado class aqui em vez de ID, funcionaria também do mesmo jeito, mas eu optei por pôr ID. Então, para eu dizer para o CSS que eu estou formatando um ID, eu tenho que acrescentar aqui esse símbolozinho de cerquinha aqui, ou hashtag, ou sei lá como é que vocês chamam esse símbolo, esse caractere. Aí eu estou dizendo para o CSS que eu estou formatando o elemento HTML que contém o ID container. Então, o que nós teremos nesse ID container? Esse ID container ele vai ter uma largura de 1200 pixels. Eu vou colocar uns 800 pixels de altura, e é o elemento que vai... Vamos abrir o wireframe lá, o wireframe de baixa, para gente construir o nosso arquivo orientado por aquele wireframe de baixa resolução. Então aqui está o nosso wireframe de baixa resolução. Nós temos aqui o container, o cabeçalho, a principal, um bloco aqui de conteúdo principal, um bloco da chamada 1, chamada 2, chamada 3 e o rodapé. Esses blocos de conteúdo aqui, o cabeçalho principal, chamada 1, chamada 2, chamada 3 e rodapé, estão todos dentro desse arquivo container. Ele está separadinho aqui porque eu quis representar aqui que eles estão
é uma certa distância do elemento container, mas estão todos dentro do elemento container. Então o container vai ter 1200 pixels de largura por aproximadamente uns 800 de altura. Então vamos já colocar essa largura e altura no container. Como é que a gente faz isso? A largura é definida através da propriedade width. Aí vamos por aqui 1200 px de largura. Então como é que é a sintaxe aqui da linguagem? Como eu já disse, nós temos o seletor. Aqui um atributo que a gente quer formatar do seletor, no caso o atributo largura, que é representado pelo atributo width. A gente tem que colocar 2 pontos depois do nome do atributo. E aí aqui a gente coloca a característica que a gente quer atribuir para esse atributo. Nós estamos colocando 1200 pixels de largura. Eu podia colocar, tem outras unidades de medida para a gente trabalhar, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui eu estou usando pixel. A gente coloca só px e não pode ter um espaço aqui entre o 1200 e o px. Se eu colocar assim, ó, já não vai funcionar. Tem que ser o px, tem que ficar bem encostadinho no número ali. A não ser quando a gente vai colocar 0, não vai ter largura nenhuma. Aí é só colocar 0, aí não precisa pôr pixel nem nada. Qualquer 0 é igual para todas as unidades de medida, então não precisa nem definir a unidade de medida. Então o container vai ter 1200 pixels de largura por 800 pixels de altura. O atributo que define a altura é o atributo height. Não sei nem como é que pronuncia isso. Deve ser height. Eu vou pronunciar aqui como height. Me perdoem aí se eu estiver pronunciando errado. Eu tenho péssima, a minha pronúncia de inglês é péssima, como você já deve ter percebido, mas enfim, o importante é que você entenda que ali a gente está trabalhando com a altura do site. Eu vou por 800 pixels de altura. Eu vou colocar aqui provisoriamente um background color. Eu vou pôr aqui, sei lá, vou pôr gray. Gray é um cinzinha, só para a gente poder enxergar a div que a gente está formatando. Vamos salvar esse arquivo e eu vou abrir ele no navegador para ver como é que está ficando esse arquivo. Área de trabalho, site curso, index.html. Tá aí, apareceu opa, saiu um rodapé ali, eu deixei lá o rodapé. Vamos ver como é que eu fiz aqui, vamos ver no arquivo. Aqui está escrito rodapé aqui. Eu vou escrever aqui o nome de todos esses elementos. Eu vou pôr aqui cabeçalho, chamada 3. Vou salvar. Vamos lá atualizar a página para ver. Percebam que está tudo aqui um em cima do outro, sem nenhuma formatação. Só o container que está aqui, toda essa área cinza aqui representa o nosso container, que nós colocamos lá 1200 pixels de largura, 800 pixels de altura e um background cinza só para a gente poder visualizar o container aqui. Tem um detalhezinho aqui que está me incomodando, eu quero tirar. Vejam que aqui entre a borda do container e a borda da janela do navegador tem um espaçozinho aqui de aproximadamente uns 10 pixels. E aqui entre a borda esquerda da janela do navegador e a borda esquerda do container também tem um espaçozinho. Isso aqui eu quero tirar. Tem aqui embaixo também tem um espaçozinho. Então eu vou resetar essas medidas aqui, porque cada navegador de internet vai atribuir uma medida diferente para essa margenzinha que ele está colocando aqui. Então eu vou resetar essas medidas aí para que fique encostado, para a gente poder trabalhar com mais precisão no layout da nossa homepage. Então como é que eu faço para resetar essas medidas aí? Eu ponho aqui um seletor coringa, que é o asterisco, abro chaves para esse seletor e coloco aqui, vou zerar todas as margens, que é a margem que é representada pelo atributo margem. Aí eu ponho 0, salvo o arquivo e zerei a margem de todos os elementos que estão presentes nessa página. Vamos ver lá como é que ficou. Vou atualizar o arquivo.
Aí vejam que zerou a margem, encostou em cima, do lado e também embaixo. Não temos mais margem. Agora eu posso definir a margem que eu quiser para esse elemento container. O próximo passo que eu vou fazer agora é centralizar esse container no meio da janela do navegador. Percebam que ele está todo à esquerda e o espaço que sobra está todo à direita aqui. Esse espaço eu quero dividir dos dois lados e pôr o container no meio da página. Então vamos aqui no CSS, vamos dentro do ID container, eu vou centralizar ele. Como que eu faço isso? Como que eu centralizo? Através do atributo margem também. Mas eu já pus margem ali em cima, vou pôr margem aqui embaixo de novo, não vai dar conflito? Não, não vai, porque como o próprio nome da linguagem já diz, folha de estilo em cascata ou Cascading Style Sheets. Então, por que é em cascata? Porque aqui o navegador, conforme começou a ler o arquivo, aí ele encontrou aqui uma margem 0. Aí ele zerou as margens e encostou o elemento nas bordas ali. Aí chegou, como ele continuou lendo, chegou aqui embaixo, encontrou margem de novo. O que acontece? Essas características aqui, o que eu defini aqui nesse segundo margem, vão sobrescrever o que foi definido no margem anterior. Por isso que é em cascata. Então, conforme for caminhando na leitura do documento, ele vai sobrescrevendo os conflitos e os atributos que vierem depois vão prevalecer sobre os atributos anteriores. Então, qual que vai ser a margem do elemento container, da div container? Nós vamos pôr aqui 0 espaço alto. O que eu estou fazendo com esse 0 alto? Primeiro eu vou aqui abrir um gráfico aqui para explicar para vocês como é que funciona esse negócio de margem no CSS. Nós temos uma margem top, que é a margem que é a distância entre a borda do topo do elemento e a borda do topo do navegador. Temos a margem right, que é a distância entre a margem direita do container ou do elemento que a gente estiver trabalhando e a margem direita da janela do navegador, e assim sucessivamente. O margem bottom, que é a parte de baixo, é a margem de baixo, e o margem left, que é a margem esquerda. Então eu pus 0 e alto. Então 0 vai ser atribuído à margem superior, à margem top, e alto à margem direita. Como eu não defini as outras duas, o que o navegador vai fazer? Ele vai repetir a mesma formatação que eu coloquei aqui no topo e na lateral. Aí ele vai 0 de novo. Então assim, ele vai começar a ler, vai ver que aqui é 0, vai ver que aqui é alto. Aqui, como não tem nada, ele vai para o 0 de novo, ele vai repetir o 0. Aqui, como não tem nada, ele vai para o alto de novo. Então 0 e alto vai repetir nas outras duas margens aqui. E o que é que vai acontecer? Como aqui na lateral direita, a margem direita e a margem esquerda estarão definidas como alto, ele vai deixar as duas margens com o mesmo tamanho e vai centralizar o elemento. Então vou salvar o arquivo aqui e vamos ver lá se centralizou. Atualizar a página. Tá aí, centralizou, cabeçalho centralizado no meio da página, tudo bonitinho, tudo certo. Por enquanto vamos deixar assim mesmo. E vamos agora formatar um outro elemento. Agora nós vamos formatar o header. O header que está identificado pelo ID cabecalho. Então como é que a gente faz? Nós vamos pôr aqui a cerquinha aqui, o hashtag, e vamos escrever cabecalho. Usar o seletor cabecalho para dizer que nós vamos trabalhar agora, que nós vamos formatar o elemento header, que está identificado com o ID cabecalho. Então tá aqui, cabecalho, abre e fecha chaves. O cabecalho também vai ter uma largura de 1200 pixels. Eu vou pôr uma altura de aproximadamente vou pôr uns 80 pixels. Depois a gente define melhor qual vai ser esse tamanho.
E vou pôr um background aqui para ele aparecer lá também. Vou pôr um background color de... vou pôr azul, blue. Vai ficar horrível isso aqui, mas por enquanto a gente não está trabalhando design, a gente está trabalhando o layout, o posicionamento de cada um desses blocos de conteúdo, o posicionamento e o tamanho de cada um desses blocos de conteúdo. Então não se preocupe com a aparência por enquanto, a aparência a gente vai mudar depois, na hora que estivermos colocando o conteúdo nessa nossa página. Então o background color vai ser azul, só para a gente visualizar ele lá no navegador. Vamos salvar e vamos lá ver como é que ficou. Percebam que aqui ele já separou a palavra cabecalho, que está dentro desse elemento aqui, separou dos demais elementos, ó. E ficou aqui o cabecalho em cima, azul. Agora vamos formatar o elemento principal, que é uma section. Vamos formatar a section principal. Então vamos lá. O seletor com a hashtag dizendo que é um ID. Vai ser a ID principal. Abro e fecho chaves. E vou até copiar aqui. Nós teremos a mesma largura para a section principal. A altura eu vou aumentar aqui. Eu vou pôr aqui uns 350 pixels e vou pôr aqui um background color só pra gente visualizar ele lá, só pra ver como é que tá ficando. Background color, eu vou pôr background color, vou pôr vermelho, red. Vamos salvar, vamos lá ver, atualizar a página. Beleza, tá aqui a section principal com 350 pixels de altura por 1200 de largura. Porém, vamos dar uma conferidinha lá no nosso wireframe. Vejam que a section principal não fica encostado no cabecalho, aqui no cabeçalho. Ele fica aqui mais ou menos a uns 30 pixels de distância. Então nós temos que não é encostado como está aqui. Aqui tem que ter uns 30 pixels de distância. Então vamos acrescentar essa distância lá na div principal. Eu vou colocar aqui margin top 30 pixels. 30 pixels, vamos salvar, vamos ver. Aí já se distanciou do cabeçalho, já ficou essa margem de 30 pixels aqui. Agora vamos colocar as três chamadas aqui na parte de baixo. Vou começar pela chamada 1. A chamada 1 não vai ter mais 1200 pixels de largura. Como nós estamos trabalhando com uma largura de 1200 pixels e nós teremos três blocos aqui embaixo, aqui abaixo da div principal, então 1200 pixels dividido por 3, teremos três blocos de 400 pixels. Então eu vou pôr aqui o width 400 pixels. A altura eu vou pôr aqui uns 300 pixels de altura. E vou pôr um background para a gente poder visualizar ela aí. Pôr um background color. Vou pôr amarelo dessa vez. Então vou salvar a página e vamos ver como é que ficou. Tá aqui, chamada 1. Eu vou diminuir um pouquinho essa altura dela, que ela está muito alta. Eu vou diminuir aqui para 200 pixels. Aí diminui um pouquinho. Não tá muito estreito, vou por 250. Beleza, 250 tá bom. Novamente ficou encostado no elemento de cima. Precisamos acrescentar uma distância aqui. Eu vou pôr essa distância aqui na tag principal. Eu vou pôr aliás, vou fazer diferente. Vou pôr tudo aqui nesse atributo aqui. Então vou pôr no topo 30 pixels. Na lateral direita vai ser 0. Embaixo eu vou pôr mais 30 pixels na margem inferior. E na margem esquerda eu vou pôr 0 também. Vou salvar. Aí, 30 pixels no superior, 0 na margem direita, 30 na margem inferior e 0 na margem esquerda. Então,
Vamos colocar agora chamada 2 e chamada 3. Vou copiar até esse bloco aqui. Esse bloco aqui vai ser a chamada 2. A chamada 3. Vamos salvar. Percebam que ficou um bloco abaixo do outro, e não é isso que eu quero. Nós queremos aqui que fique um bloco ao lado do outro. Então, para resolver isso, nós precisamos aqui de uma característica aqui, que é a característica de flutuação do elemento, que se chama float. Eu vou pôr um float left. O que esse float left faz? Ele pega o elemento e coloca ele flutuando à esquerda, encostado à esquerda. Então eu vou pôr esse float left aqui em todos esses 3 elementos. Nas 3 chamadas eu vou pôr o float left. Vamos salvar. Vamos ver como é que ficou. Percebam que ele ficou um ao lado do outro. Por que esse float left fez? Porque funciona assim. O primeiro elemento aqui com float left, ele encostou à direita. O segundo elemento, o navegador vai verificar se tem espaço aqui para colocar o segundo elemento ao lado do elemento anterior. Tem espaço? Tem, então ele coloca o segundo elemento. O terceiro elemento com float left, ele vai ver se tem espaço, cabe o elemento aqui, cabe, tem espaço, ele coloca aqui. Se não sobrar espaço para o terceiro elemento, o que ele faz? Ele muda o terceiro elemento aqui para baixo, encostado à esquerda, flutuando à esquerda com o elemento anterior. Como aqui tem espaço para as 3 divs de 400 pixels, ele colocou as 3 divs, os 3 articles no caso, né? Um ao lado do outro. Beleza, já melhorou. Agora tem um porém. Nós temos que acrescentar um espaço aqui entre a chamada 1 e a chamada 2 e entre a chamada 2 e a chamada 3, porque se você observar aqui no wireframe, nós temos um espaço aqui que deve ser também de aproximadamente 30 pixels. Então nós teremos 30 pixels de espaço aqui, 30 pixels de espaço aqui. Então nós vamos ter que diminuir 60 pixels na largura desses três articles aqui. Então 60 pixels dividido por 3 dá 20 pixels. Então eu vou diminuir 20 pixels da largura de cada article. Vou diminuir 20 pixels da chamada 1, 20 pixels da chamada 2 e 20 pixels da chamada 3. Então vamos para o CSS. Vamos alterar aqui as larguras. Vamos por 380 pixels nas três chamadas. E aqui também 380 pixels na chamada 1, na chamada 2 e na chamada 3 diminuímos já 20 pixels de cada chamada. E agora eu vou acrescentar aqui já na chamada 1 uma margem. Eu vou pôr a margem right de 30 pixels. Aí já fica uma distância entre a chamada 1 e a chamada 2. Vou pôr também uma margem bottom, que é a margem de baixo, vou pôr também 30 pixels. E eu vou repetir essas configurações aqui também na chamada 2. Na chamada 3 eu vou pôr só margem bottom, só a margem de baixo, porque a direita vai ficar encostado na borda do container e a esquerda já vai ter a margem da chamada 2 com 30 pixels. Então 30 pixels de margin bottom. Vamos salvar e vamos ver como é que está ficando. Aí separou, colocou 30 pixels de margem de espaço entre um article e outro. E agora vamos para o rodapé. Precisamos acrescentar aqui o rodapé. Vamos então para o CSS formatar o rodapé. O elemento vai ser esse aqui, o ID, o rodapé. Vou copiar aqui o ID já, para não correr o risco de escrever errado. Vou pôr aqui a hashtag para indicar que se trata de um ID. O rodapé terá 1200 pixels de largura
Eu vou pôr a altura, vou pôr aí uns 50 pixels de altura. Vou pôr 60 pixels. 60 pixels de altura. E um background pra gente poder ver, enxergar. Um background color de verde, green. Salvando. Vamos atualizar a página. Percebam que o rodapé ficou lá atrás desses três elementos, encostado na margem da div principal. Por que aconteceu isso? Porque faltou aqui uma propriedade que empurra esse rodapé para baixo, porque nós temos acima aqui três elementos flutuando à esquerda. Então, como ele está flutuando, o rodapé, quando você não define o clear dele, que é a propriedade clear, se você não define, ele vai lá para baixo desses três elementos que estão flutuando. Para resolver isso, nós vamos acrescentar aqui a propriedade clear. Clear. Eu vou por both. Podia ser um clear right, um clear left, ou um clear both. Esse clear both vai empurrar, vamos salvar, vai empurrar o rodapé que está aqui verdinho aqui atrás das chamadas, vai empurrar o rodapé, o clear bolt vai empurrar o rodapé lá para baixo. Vamos atualizar para ver. Aí olha aí, onde lá que ficou o rodapé, lá no fim da página, no seu devido lugar. Muito bem, elementos todos posicionados, todos os blocos de conteúdo do nosso layout estão posicionados, o header cabeçalho no seu devido lugar, a section principal no seu devido lugar e com os tamanhos todos configurados, e está pronta a estrutura do layout da nossa homepage. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula do curso Como Construir um Site. Deixe aí nos comentários suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões, tá certo? Até a próxima aula!